E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou estar inaugurando aqui uma sessão de opinião que eu vou estar fazendo aí de quem já trabalhou com esportes. Hoje eu trabalho muito com política, mas eu vou sempre estar tentando aí focar de novo nas minhas opiniões sobre esporte. Bom, e o assunto que eu vou falar para estar marcando esse começo aqui é a polêmica aí com o técnico Abel Ferreira, da final entre Palmeiras e Flamengo da Supercopa, o comportamento dele, algumas críticas que ele recebeu, principalmente aí toda a polêmica criada em cima da crônica da Mili Lacombe sobre ele. Bom, antes de começar a falar, vamos ler um trechinho aqui que eu separei dessa crônica da Mili Lacombe. Vamos lá? Este aqui é o artigo da Mili Lacombe, já é hora de colocar Abel Ferreira em seu devido lugar, escrito após a final. Bom, aqui tem 2 parágrafos. Quando vemos o líder e ídolo do time fazer o que Abel faz, a gente pode se autorizar a fazer o mesmo ou subir o tom. Se o Palmeiras vence, beleza, fica tudo bem. Mas e se perde? É a segunda relacionada à primeira, é o triste entendimento de que em dias de jogo, a violência doméstica aumenta no Brasil. Mulheres apanham mais, sofrem mais, morrem mais. Bom, é isso. Vamos lá. Qual é a minha opinião sobre essa polêmica dela? Bom, você fazer crítica ao comportamento do Abel Ferreira à beira do campo, absolutamente normal, certo? A gente sempre prega aí pro treinador o máximo de raciocínio possível, porque de certa forma o treinador ele passa o controle dele pro time. Bem, mas a partir do momento que você escreve uma crônica, ele escreve uma boa crônica relacionando os feitos do Abel, falando do comportamento à beira do campo, ok. Mas você chega num ponto em que você coloca no seu artigo uma seguinte insinuação, que o comportamento do Abel Ferreira à beira do campo, lá, a forma como ele reclama da arbitragem com uma integrante feminina da equipe de arbitragem, a forma de ele ter chutado um microfone, você, de certa forma, insinua que isso faz parte, vamos dizer assim, ele incentiva a violência doméstica contra a mulher, que é um completo absurdo, tá? Você pode ter uma pesquisa aí séria falando que o futebol aumenta episódios de violência doméstica, mas se você pegar em si episódios ou grandes eventos que gerem aglomeração de pessoas, shows, manifestações, protestos, sempre quando você reúne um grande número de pessoas para alguma coisa, sempre você tem episódios de violência. É óbvio que o futebol isso não é diferente, ou outro evento esportivo. Bom, mas o que você não pode fazer, e que é um erro aí, é você generalizar, tá? Essa parte que ela insinua que o Abel incentiva a violência doméstica é completamente de vozes da minha cabeça, não tem fundamento nenhum. Isso é o ponto que merece crítica, tá? Até porque se ela quisesse fazer uma crítica construtiva, deveria pegar diversos episódios de violência que insinuariam violência para correlacionar todos sem focar numa única pessoa. Ah, mas tá dizendo que é o futebol em geral. Tá, mas ela cita um texto em si sobre Abel Ferreira que você correlaciona a pessoa, tá? Então ela está insinuando. Isso não é legal, isso é ruim. Até de um ponto de vista jornalístico, em qualquer faculdade, um professor sério canetaria ela tranquilamente nessa parte do texto aí, porque, de certa forma, ela está sendo irresponsável, tá? E isso sim merece críticas. Como jornalista é excepcional, excelente, conheço ótimos jornalistas, mas tem que ter um cuidado para não dar um deslize desse, tá bom? Até porque se você for pegar o próprio técnico do Flamengo hoje, o Vitor Pereira, já fez o mesmo com o Abel Ferreira de chutar o microfone. Então você tem que buscar outras evidências, falar de vários episódios. E seria como eu falar, o jogador que comemora com um soco no ar tá insinuando a violência. O Gabigol, a hora que tirou a camisa, foi lá provocar, tá incentivando a violência doméstica. Não tem o menor fundamento, a menor correlação. Você pegar uma pesquisa
genérica que fala o futebol como um contexto e relacionar uma coisa canalha com uma violência doméstica. De certa forma é até ruim, porque você pega um tema sensível, um tema que merece discussão na sociedade, porque o Brasil é um país que tem muito desse problema, e você acaba aí banalizando numa discussão que não tem a menor relação ou menor sentido, tá bom? Então a gente sempre tem que ter muito cuidado, principalmente aí para jornalistas que estão chegando agora, que acham que tudo é festa em rede social, crônica, o vale tudo em cima de like, em cima de clique. O que mais existe aí nesse meio hoje, infelizmente, é gente buscando clique, polêmica e ganhar em cima de view acima de tudo. Isso é um completo erro, entendeu? Tem que ter a responsabilidade que hoje falta um pouco ao jornalismo, que é você, sendo um artigo, sendo uma crônica, seja o que for, numa própria matéria, você tem que ter responsabilidade sobre o que você está colocando aí, tá bom? Porque hoje parece aí que a gente pode falar o que quiser, fazer qualquer insinuação da cabeça, que é tudo livre. Não é, tem que ter um mínimo de respeito. Você não pode dar um deslize desse de relacionar um assunto tão grave ou deixar uma certa forma que você possa insinuar que a pessoa está incentivando aquilo com um ato que não tem absolutamente nada a ver, que é extravasar ali no campo e chutar o microfone. Fazer críticas ao comportamento dele, que não deveria fazer isso, deveria servir de exemplo para outros técnicos, é absolutamente normal. Mas você pegar um esporte como o futebol e achar que não vai ter ninguém reclamando da parte de comissão técnica por erro de juiz, chega a ser amador, porque historicamente futebol é isso. Se você pegar históricos de treinadores brasileiros, estrangeiros em si, todos reclamam. O torcedor reclama. Acabou um jogo, pega a rede social, você vai ter inúmeros torcedores reclamando do árbitro A ou B, X ou Y. Isso é absolutamente normal, sempre existiu, sempre vai existir. O que você não pode é pegar, a partir de um ponto que um técnico extravasa além do limite, chutando o microfone, e querer criar uma correlação insinuando que isso significa de um incentivo a um episódio de violência doméstica, porque com o futebol existe aumento de violência doméstica. Não tem o menor cabimento, não tem a menor correlação você juntar esses episódios, tá bom? Então, essa é a minha opinião. O Abel merece um puxão de orelha? Merece um puxão de orelha. É um ótimo treinador, um dos mais vitoriosos, ou se não, tá aí perto de se tornar o mais na história do Palmeiras. Tem inúmeras qualidades, um futuro muito promissor ainda pela frente, que é um técnico novo. Você pode criticar o comportamento dele e falar, mas você prega tanto cabeça e chega lá na hora, dá um descontrole e tal. Já pensou o seu time também dando um descontrole, perdendo o jogador aí na hora importante? É um ponto a se criticar. Mas você pegar um assunto delicado como violência doméstica, correlacionar isso dentro de um artigo bem escrito, para, de certa forma, tá proporcionando a interpretação de que, insinuando que ele tem relação com um episódio de aumento de violência doméstica, que isso não tem o menor cabimento, o menor provimento. Bom, pessoal, então, é isso aí. Espero que vocês gostem aí do canal. Eu falo muito sobre cédulas antigas também, que é um hobby meu. E se você gostar, pode estar seguindo aí, que eu vou estar falando bastante de esportes aí pra frente, beleza?